A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos, que Deus te dê um dia de paz, um dia de bênção. Estamos aqui nesta manhã, eu, o presbítero Reuser, e nosso irmão aqui, o diácono Paulo, estamos aqui nesta manhã para juntos fazermos o comentário da Escola Bíblica Dominical. Como nós já comentamos em outras situações, a CPAD orientou que a cada congregação tomasse a lição que achasse por bem, e assim nós aqui reunimos e decidimos falarmos da lição que foi ministrada no quarto trimestre de 2016. 2016 foi ontem, Paulo? O tempo está passando tão rápido. E justamente falava sobre crise. A lição que nós vamos comentar durante todo esse trimestre, ela tem por título O Deus de toda provisão. E ela vai falar a esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E nós vamos comentar durante todo esse trimestre várias situações, um total de 13 lições. Hoje é uma lição mais introdutória e ela vai comentar, e durante todo o trimestre nós vamos estudar vários personagens bíblicos, várias histórias bíblicas, onde as pessoas superaram momentos difíceis, superaram momentos de crise. Então temos Deus como nosso provedor, temos Ruth, a crise na família, José que foi injustiçado e vários outros. A fidelidade de Deus, o socorro de Deus para livrar o seu povo. E nós convidamos você para não se dispersar em nenhuma das lições, se puder. Se você tiver a lição em casa, acompanhe. Se não tiver também, a maneira como nós pretendemos conduzir é de uma forma que você consiga acompanhar muito tranquilo, Paulo? Mesmo sem ter a lição, você vai conseguir acompanhar de forma bem tranquila. E a primeira lição, que é a lição hoje, o título era 2 de outubro de 2016, mas hoje é dia 5 de julho de 2020, nós vamos falar da sobrevivência em tempos de crise. O nosso texto áureo, ele está registrado no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus, falando para nós, Quanto tempo que o Senhor escreveu isso, Isso foi ministrado em 2016 e hoje também nós estamos vivendo um período de crise, Isso, então, esse textual ele é muito claro ao dizer: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é fato, irmãos. Por mais que nós tentemos evitar alguma coisa, nós estamos inseridos em um período de crise, isso, irmão Paulo? Com certeza. E como? Vivendo um tempo difícil, Sim, um momento difícil para todos nós, Todos nós. E ele fala: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus foi muito claro ao dizer isso. A verdade prática nos diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, com fé e com a ajuda de Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós não tivermos a ajuda do Senhor, nós não vamos conseguir superar não só essa crise que nós estamos vivendo, mas nenhuma crise que vier tentar nos assolar. Sim. Como diz a verdade prática, os 3 pontos principais: sabedoria, fé e principalmente com a ajuda de Deus, ou seja, mais importante, com a ajuda de Deus, que é Deus que vai nos fazer vencer. Se não tivermos o Senhor, não vamos conseguir nada. A nossa leitura bíblica em classe, o Paulo vai comentar para nós. Sim, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo ao 17. Nós vamos ler aqui rapidamente. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos,
porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quanto vos for contada. A leitura bíblica em classe, essa leitura aqui em Abacuque, ela é muito... O profeta Abacuque, ele vem relatar um momento onde as pessoas também estavam vivendo um momento de crise. Difícil. Né? Um momento difícil. E ele vai dizer depois no versículo 7, fala assim: horrível e horrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Aqui ele vai relatar vários momentos, várias situações difíceis, né, irmão Paulo? Várias situações complicadas, várias situações de conflito, onde eu e você, todos nós podemos passar. Nós vamos viver isso, né? Em momentos difíceis, hein? Então, como Abacuque fez essa oração, até quando clamarei eu, gritarei eu, né? Mas o Senhor, em tudo ele tem um tempo e tem um propósito. Então, né? Então Deus tem um tempo para sarar todas as coisas, né? Para intervir em todas as coisas. Então a gente precisa, como diz, com sabedoria e fé, e sempre estar confiante no Senhor. Quantos de nós talvez está hoje aí, né? Como Abacuque, até quando clamarei, o Senhor não escutarás. Gritarei, o Senhor não nos salvarás. Não que ele não estivesse crendo, mas às vezes a situação que temos vivido tem tentado sufocar de tal forma que a gente até esquece um pouco, né, das promessas do Senhor, a gente esquece da provisão do Senhor, esquece da fidelidade do Senhor. Né? Isso é muito importante. E aqui ele vai ser muito claro ao dizer isso, que nós precisamos... talvez essa situação esteja acontecendo com qualquer um de nós, né? Onde nós podemos sim achar que o Senhor nos esqueceu. Até quando, o Senhor, eu vou orar, o Senhor não vai me ouvir? Até quando nós vamos clamar, o Senhor não vai nos escutar? Né? Isso é muito claro ao dizer tudo isso. E nós vamos orar, né? Já vamos entrar aqui na nossa introdução, mas antes nós vamos orar. Queremos orar por você, para que Deus possa continuar te abençoando, te guardando, né? Te protegendo, te livrando de todo mal. E também pedir ao Senhor que venha nos abençoar, para que nós possamos ser usados como instrumentos dele nesta manhã, para falar ao seu coração. Irmão Paulo vai orar por nós? Sim, vamos orar. Senhor, bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Senhor, que o Senhor possa nessa manhã, Senhor, entrar em cada lar, em cada coração que nos ouve e abençoar poderosamente, Papai. E que toda crise que alguém esteja vivendo, Senhor, o Senhor possa intervir, que o Senhor possa entrar, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa ser o socorro dessa pessoa, Pai. É o que te pedimos, Pai, no momentos difíceis que estamos vivendo, Pai, diante de toda essa situação, de toda essa pandemia, o Senhor possa ser o nosso socorro, não só hoje, mas sempre. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Eu vou comentar aqui a introdução, só para a gente, achei tão interessante isso. Isso foi, né, 2016, mas até hoje, como que isso se cumpre, né? Neste trimestre estudaremos as crises que o mundo decaído vem enfrentando ao longo do tempo. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos em meio às crises. Sabemos que o Brasil enfrenta uma séria crise política, moral e econômica e sem precedentes. Nos dias de hoje, o mundo inteiro tem enfrentado uma crise, principalmente uma crise na saúde. Desemprego, empresas fechando portas, a indústria não consegue escoar a produção, o comércio não tem para quem vender os produtos, e o resultado é a tão temida recessão econômica. Lembrando que esta lição, como foi em 2016, o Brasil passava por uma crise econômica muito séria. E o resultado é a recessão econômica. A crise tem afetado a área de saúde, os que buscam hospitais sofrem por filas, falta de médicos, remédios e leitos, e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. Crise na educação, crise moral, crise ética. Vivemos em uma sociedade caótica, porém, muito importante isso, temos um Deus que cuida de nós. Isso é muito lindo, né? Temos passado problemas, temos vivido situações difíceis. Você tem passado situações difíceis, situações de conflitos,
mas nós temos um Deus que cuida de nós. Né? A revista, por ser do trimestre 2016, mas ela é muito enfática em dizer faltam médicos, remédios, leitos, e muitas pessoas morrem sem conseguir atendimento. É uma realidade que estava sendo em 2016 e é uma realidade muito presente, principalmente na situação que a gente vive. A gente vê nos jornais tudo isso acontecendo, né? Essa falta de leitos, essa falta de médicos, né? Por causa de tudo que está acontecendo. Então você vê que algo que já viviam-se lá há um tempo atrás, né, 4 anos atrás, né, mas é uma realidade hoje também, e muitas pessoas ainda continuam vivendo isso, né, mas a gente continua, né, por tudo que a gente passa, a gente continua crendo que o Senhor ainda tem o melhor para nós, que o Senhor ainda vai nos dar muita graça, e a gente vai continuar vencendo. Isso mesmo. Como disse, né, que nós temos um Deus que cuida de nós, né? Você tem problemas, todos nós temos problemas, mas nós temos um Deus que tem nos guardado o tempo todo. O primeiro ponto vai falar a crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito, né? Deus criou um mundo perfeito e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ela habitar. Adão recebeu do Criador a missão de governar a terra e cultivar o solo. Por um período de tempo, não sabemos quanto tempo, Adão e Eva viveram sem crise e em harmonia, governando o mundo. Todavia, Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão, sobre Eva e sobre a serpente. A terra sofreu as consequências do pecado. O pecado deformou a raça humana e fez com que o mundo viesse experimentar as diferentes crises que temos visto. Se não fosse a queda do homem, né, meu Paulo? Se não fosse a queda do homem, nós não teríamos, não estaríamos passando tudo isso. Deus não fez um mundo caótico. Né? Deus fez um mundo perfeito. Perfeito, né? em harmonia. Em harmonia, em união. Né? O homem estava no jardim, né? Um homem perfeito, uma criação perfeita, colocado num jardim perfeito, né? Onde diz que o homem foi colocado, o primeiro homem, Adão, foi colocado na terra para governar, para cultivar a terra. Então você vê que Deus, em tudo que ele é perfeito, e Ele quer que nós, assim, Deus falou, se eu não me engano, a Abraão: vocês andam na minha presença e ser perfeito, né? Então é importante que Deus quer de nós, por mais que a gente não, como seres humanos, a gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas enquanto mais buscarmos a Deus, mais próximos deles nós vamos ficar, e mais parecidos com o Senhor nós seremos. E aí ele vai dizer, aqui o comentário ainda fala, a primeira crise que Adão enfrentou foi no seu relacionamento com sua esposa. Adão culpou a Deus e a mulher pelo seu erro. Em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de culpar alguém. Né? Aquilo que a gente fala de transferência de responsabilidade. Né? A gente nunca é a gente que erra, sempre é o outro. Né? Sempre a gente quer culpar, a gente sempre quer transferir a responsabilidade que deveria ser minha, e o que eu deveria assumir o meu erro, reconhecer que eu errei, mas não. Quem errou foi ele, foi por causa dele que eu errei. Um exemplo disso mesmo, a gente vê no trânsito, por exemplo, né? Deu um acidente, mas você não, um carro bate na traseira do outro, você parou de forma inesperada, né? O da frente já fala, não, mas eu parei por causa disso, por causa daquilo, a culpa foi sua por causa disso, assim, fica aquele jogo de empurra. Né? Hoje a gente está vendo, mais uma vez, falando do que estamos vivendo, a questão do governo, um empurra para o outro. A culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é não sei de quem. Né? A gente, você vê, é culpa da China, muitos, né, ficam empurrando a culpa, mas ninguém, se for olhar bem, a gente não sabe de quem é a culpa. Né? Que veio, foi algo que veio, pegou todo mundo desprevenido, sem saber o que fazer, né? Algo muito novo. Então acho que as pessoas, cada um precisa assumir sua responsabilidade e lutar junto para vencer. Né? Uma sociedade em crise, segundo subtópico, né? Primeiro, Deus criou um mundo perfeito, uma sociedade em crise. Com a queda do homem, vieram os males e as crises que assolam a terra até os dias atuais. A apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade e à corrupção. Não tem mais limite, né? Não tem mais limite. Você pode fazer o que quiser, não tem regra mais, né? As pessoas estão
estão deixando de olhar para Deus, né? Não querem muitas vezes olhar para Deus e até mesmo estão com seus olhos vendados, né? Pelo príncipe desse mundo, pelo príncipe das trevas, que tem cegado muitas pessoas. E elas, por não conhecerem ou por não quererem conhecer, estão cada dia mais longe de Deus, né? E isso a pessoa precisa entender que quanto mais longe de Deus, pior a situação, porque a gente sabe que no momento que vivemos, ou não só no momento que vivemos, mas para toda a nossa vida, que o único que pode nos dar graça, nos dar vida, é Deus, é o Senhor. E aí diz o seguinte, que o homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Nossa geração assemelha-se com os dias de Noé, contudo Deus está no controle. O dia do Senhor está por vir e a justiça será feita. Vivemos em uma sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso, não podemos conformar com a sua maneira de pensar e de agir. A palavra é muito clara, dizer que não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformais pela renovação do vosso entendimento. O não conformar é não entrar naquela forma do mundo, não entrar no padrão do mundo. E aqui, como nós comentamos, o padrão é de corrupção, de imoralidade, né? E tantas outras coisas mais por aí afora. A gente, como cristão, precisa ser diferenciado do que o mundo faz. Se você está se adequando ao mundo, você não está se adequando, você não está de acordo com o que a Bíblia diz, né? Não é mais santo? É porque a gente vive numa sociedade, mas a sociedade quer ditar muitas vezes a nossa vida, mas nós precisamos saber que o manual do cristão é a Bíblia. Então nós precisamos viver aquilo que a Bíblia, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É verdade. E aqui vai dizer a crise na sociedade, com isso nós fechamos o primeiro ponto. O segundo ponto vai falar a crise como uma consequência do pecado. O primeiro foi a crise como uma realidade, agora a crise como consequência do pecado. A crise na sociedade antediluviana. Né? Depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Como acontecendo aí, né? Com o coronavírus, né? Vírus letal. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia o caos. Segundo as Escrituras, não havia fome e a saúde do homem era boa, pois a expectativa de vida era bem elevada, chegando quase a 1000 anos. Nós temos exemplo do que foi o mais velho, né? Matusalém, mais de 900 anos. E chegando a quase 1000 anos, embora houvesse provisão, saúde e expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus, entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. Parece que os dias de hoje, sim, nada diferente, né? Diferente. E naquele tempo antediluviano, ou seja, antes do dilúvio, né, Deus alertou Noé começou a construir uma arca e falava para toda aquela humanidade, para todos que ali estavam, que viria um dilúvio, mas ninguém quis acreditar, né? Não é diferente hoje. A gente prega que um dia Cristo vai voltar. E não creio. Ninguém quer acreditar, né? Então, quando veio o dilúvio, eles passaram a acreditar que realmente o dilúvio viria. Quando vier a chuva daqui a pouco? Quando vier. Então, muitos estão querendo crer, querendo ver para crer, mas feliz é aquele que não viu e creu. Né? Então, ficamos atentos. Né? Então, os dias do Senhor estão próximos. Né? Próximos. A palavra está se cumprindo. Muitos dizem que tudo que está acontecendo são fatos, são situações, mas a gente que sabe que o que a palavra diz, que isso são cumprimentos daquilo que o Senhor já falou, que viria antes, né? O princípio das dores e vários acontecimentos. Aí ele continua dizendo, muito erroneamente acreditam que violência é consequência da modernidade do capitalismo, violência é consequência do pecado e da dureza do coração do homem, que vive longe do Criador. Dizendo isso, não estamos negando que a pobreza, o desemprego e a falta de acesso à educação contribuem para o aumento de violência. Quanto mais, há estudos que mostram, quanto maior o nível de estudo, maior o nível de instrução, na grande maioria, o nível de violência ele diminui. E a pessoa ele tem uma instrução maior. Uma cultura melhor, um entendimento melhor. Isso assim, estatisticamente falando. Não quer dizer que
todos aqueles que são mais estudados, eles não praticam violência, né? Isso não é, mas estatisticamente falando, isso, uma coisa acompanha a outra. Depois a lição continua dizendo: Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Por isso decidiu frear a maldade do homem, trazendo o dilúvio para cessar tudo isso, né? Mas Deus também é misericordioso. Em sua bondade e misericórdia, ele determinou que Noé construísse uma arca. A arca serviria para abrigar Noé e sua família, os animais e todos aqueles que acreditassem na pregação do servo de Deus. As pessoas que acreditavam na pregação de Noé entrariam também na arca com ele. E essa arca, ela fala da proteção de Deus ali naquele momento, né? Exatamente. E a arca era o refúgio contra a ira de Deus, mas aquelas pessoas não creram nas advertências de Noé e não quiseram buscar refúgio em Deus. Somente Noé e sua família foram salvos das águas do dilúvio, formando uma nova civilização. É como se o Senhor ele chegasse e reiniciasse ali, né? Sim. Deu um reset, ele reiniciou ali a civilização, porque estava demais, né? O pecado já estava depravado, uma série de pecados, algo que estava realmente desagradando a Deus, e Deus já estava cansado, vamos dizer assim, de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele pensou: eu preciso fazer alguma coisa. E eu sempre digo, Deus é Deus, e ele poderia o quê? Ele poderia acabar com aquilo tudo, destruir toda a humanidade, recriar. Não, mas ele viu Noé um homem bom, um homem de coração justo, e deu. E Noé atendeu a voz de Deus e salvou a ele e a sua família. E a partir dali Deus deu um novo início a tudo, né? Também, né? Então, crise antediluviana, depois ele vai falar na crise na sociedade pós-dilúvio. Né? Noé repovoou a terra, né? Veio o dilúvio, Deus, né, vamos dizer, reiniciou ali a civilização. Então, o Noé repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado no seu coração. Noé não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. O servo do Senhor plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. Seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs a sua nudez. Cã foi então amaldiçoado por Noé, numa mostra clara de que o pecado traz maldição para a família e para a nação. Muitas vezes a crise é consequência do pecado. Né? O pecado é uma doença que tem, né, esse vírus que tem assolado em muitas pessoas. O vírus do pecado tem assolado a humanidade desde o início da civilização. A gente falando-se do vírus, a gente vive mais uma vez falando o vírus, o vírus coronavírus, o Covid-19, ele é letal para a vida humana. Sim. Mas o pecado é um vírus devastador para a alma humana. O homem precisa entender que a gente tem uma alma, tem corpo, alma e espírito, e nós temos uma alma. Então o pecado vai destruindo tudo isso. Né? O pecado cada dia mais vai afastando o homem de Deus. Né? Então a necessidade de o homem, né, se aproximar de Deus através de Cristo. E é interessante, irmão Paulo, só fazendo um comparativo, as pessoas são tão desesperadas com essa situação toda que estamos vivendo, porque quando fala assim, eu trabalho na drogaria e a gente vê isso todos os dias. A gente até comenta lá, porque parece que é campanha, né? Cada vez a campanha é uma coisa. Primeiro era álcool gel, era luva, era máscara, agora é ivermectina, né? Semana que vem não sabemos qual que vai ser a da vez, né? E as pessoas não têm a mesma preocupação com a vida espiritual. Não tem a preocupação do que o vírus, né, do pecado vai matando, né? A vacina está aí, né? O remédio contra o pecado está aí, mas eles preferem, né, manter aí a vida de qualquer maneira, né? Diz assim, que os homens se estabeleceram na antiga planície de Suméria e não demorou muito para iniciar a construção de uma torre, né? Esse era um monumento que, para engrandecimento do homem, era a busca pelo poder. Muitos, na atualidade, estão construindo monumentos para si mesmos, casas, carros importados, joias, roupas de grife, celular, né, e tantas outras coisas caras, rede social, as pessoas querem canais, querem ser vistas, né? Isso para se expor cada vez mais, mas não ajuda aqueles que estão necessitados. Deus não se agradou desse projeto arrogante da torre e fez com que cada um falasse uma língua diferente.
dificultando o ajuntamento das pessoas, né? Isso em um só lugar. A sociedade pós-diluviana não se tornou melhor do que a antediluviana, pois a iniquidade humana continuou a crescer, né? A intenção era que depois do dilúvio tudo fosse, né, fosse melhor, mas a raiz continuava a mesma, né? O pecado original, né, que foi cometido lá no Jardim do Éden, ficou intrínseco no coração, a raiz, né? Na base ficou no coração do homem. Então, e isso não tinha como. O homem estava com isso no seu coração e não conseguia mudar isso, né? Mas a gente passou-se o tempo da história, passou-se os tempos e veio o remédio para curar, né? Quando chegou o Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ele é o remédio para curar, né? Para libertar o homem do pecado. Verdade. E aí vai falar que a sociedade, a iniquidade continuou a crescer. E infelizmente tem crescido até hoje. Né? A gente crê, infelizmente vai crescer enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja. Né? Depois, crise nos tempos de Jesus na igreja primitiva. Jesus nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a instabilidade social eram grandes. Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou, dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade. Ele veio, Jesus veio e mudou a sociedade como um todo. Nos dias de Jesus havia muitos pobres e necessitados, por isso ele ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, caso não desfizessem o jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar que a fé sem obras é morta. Né? Precisa um acompanhar a outra. Não adianta ter fé, não adianta dizer que, não adianta dizer que eram filhos de Abraão e deixar aquele que veio a você passar fome. Está passando fome, volta depois, se pode ajudar hoje. Então, assim, a gente precisa entender que como cristãos, né, a gente precisa exercer a fé, sim, crendo no Senhor, mas também precisamos estender a mão ao necessitado. A gente vê que quando Pedro e João subiam ao Templo Formosa, eles estenderam a mão para aquele homem, para ele saltar ali. Então, a necessidade de a gente também estender a mão. E ele fala que, né, como diz, eles chegam, o homem pede a eles, né, ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, né, a fé que eu tenho, o Deus que eu tenho, eu te dou, né? Levanta e anda. Então, isso exatamente. É muito lindo, né? Com certeza. E assim ele fala para nós, não adianta ser filho de Abraão, de desfazer o jugo do oprimido e não repartir o pão. A fé sem obra é morta. A igreja primitiva enfrentou uma terrível perseguição, havia muitos necessitados, todavia os irmãos preocupavam, né? Estendiam a mão aos pobres e necessitados. Em tempos de crise, os bens eram partilhados. Em meio à crise, podemos ver o quanto as pessoas são generosas. A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atrás de Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. Muitas pessoas iam até Cristo, né, alguns por curiosidade, outros necessitados de ouvir uma palavra, outros atrás de milagres e outros também precisando de alimento mesmo, né? Generosidade aliada à comunhão fazia que muitos fossem atraídos. Então você vê que o estender a mão, socorrer o necessitado, atraía também pessoas a Cristo. Então isso é importante, assim como Cristo foi o exemplo, a lição é clara nisso, dizer que ele foi generoso, mas isso é exemplo para a igreja, para os cristãos exercerem essa generosidade, ajudando, se podem ajudar também. É um exemplo para nós. Para nós, exatamente. E ele fala assim que em tempos de crise, nós vemos o quanto as pessoas são generosas. E também em tempos de crise nós vemos o quanto as pessoas são egoístas, né? Principalmente, né? Volto a dizer, eu trabalho na drogaria e as pessoas, às vezes, quando sai um medicamento, saiu uma notícia aí que tal medicamento, ele tem uma possibilidade de ser a cura. E se pessoas querem comprar o estoque todo que a gente tiver, para ele guardar para ele, para sua família, né? Isso é ilógico, né?
Como se fosse você guardar mantimento. Foi no princípio, quando foi divulgado tudo isso, falou que os supermercados não iam ser mais abastecidos, e as pessoas começaram a comprar um volume de coisas, várias coisas, e as outras pessoas que muitas vezes ficavam sem produto. No caso do comentário que se fala da cloroquina, que talvez a cloroquina fazia bem, pessoas que realmente faziam uso contínuo da cloroquina. Até hoje a gente passa a realidade. As pessoas que realmente precisavam não estavam encontrando, por causa que isso é uma ação egoísta. As pessoas queriam 2, 3, 4 caixas, então precisa-se também pensar no próximo. É verdade. E interessante também, eu achei bem engraçado que logo quando falou, vai acabar até combustível, eu falei, gente, estranho, né? Deu fila no posto de gasolina para abastecer, eu falei, não vou fazer isso, né? Aí na semana seguinte a gasolina caiu de preço, eu falei, que isso, foi até bom não ter abastecido, né? Então não adianta a gente esquentar a cabeça, né? Se vier a crise, nós vamos ter que enfrentá-la, né? Desesperar e tudo. Mas a gente precisa sempre estar focado no que a lição está dizendo, que nós estamos o Deus, de toda provisão, sobrevivência que temos um Deus de toda provisão. Isso. Deus continua cuidando do seu povo. E aqui, o terceiro ponto, ele vai falar da crise em si. A crise política. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, sucessor, pede conselhos com anciãos, mas ignora as orientações dele. Ele preferiu seguir os conselhos dos seus amigos. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o seu povo. Os resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Isso é fato, Nós vamos chegar em eleições daqui a pouco, daqui a alguns meses, Foi até adiado agora para novembro, Então, é momento de nós ficarmos muito atentos, porque talvez a pessoa que chega, vai chegar, vai te pedir voto, tudo, você pode ter certeza que daqui a pouco você ou a sua região vai precisar deles. Então, se ele não cumprir o papel, ou se ele não cumpriu, você votou, ele não cumpriu o que foi prometido por vários motivos e tudo, então não vota, Isso é muito claro. A gente precisa ver a proposta de quem os projetos, se é beneficente à família, se é beneficente para você. E precisa também sempre buscar uma direção de Deus, Buscar se realmente Deus colocar no seu coração, se é o melhor, porque Deus é o princípio, o ancião de dias, Como diz a Bíblia, é aquele que é o princípio e o fim, conhece todas as coisas. Então a gente precisa sempre buscar essa orientação da parte de Deus, porque às vezes a gente fica pensando, política é uma situação comum, é uma situação dos anos que precisa realmente voltar. Não precisa eu buscar Deus para me orientar, mas a gente precisa saber que a gente precisa buscar Deus em tudo. Nós precisamos buscar orientação divina. E o comentarista ele foi muito claro ao dizer aqui, ele fala assim, quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que ocorreram em Israel. E também isso é muito claro, como também nós já vimos em várias situações, vários líderes que já passaram, que trouxeram crises econômicas muito sérias, no Brasil, pode ser no estado, no município, isso é muito claro. A gente lembrando-me aqui do que aconteceu, que quando o povo escolheu o mal e dá-me um rei, que quando o povo Israel pediu um rei para o profeta, Deus mandou dar um rei a eles, não querem um rei, deu eles Saul, um rei totalmente, um rei que governou mais fora da presença de Deus do que dentro. Então a gente precisa esperar assim, em Deus e sempre buscar a orientação do céu. Verdade. Aí depois vai dizer a crise econômica, falou crise política, a crise econômica. No Brasil, a crise econômica que enfrentamos desde sempre está diretamente ligada à crise política. Segundo alguns economistas, o Brasil não sairá da crise se não resolver a crise política e ética. E isso ainda continua valendo. Se nós não tivermos uma política muito bem estruturada, se não tivermos uma crise política muito bem resolvida, a crise econômica não consegue acompanhar. A gente vê agora que os governos eles estão brigando entre si, às vezes, os poderes, legislativo, executivo,
o que precisavam estar unidos muitas vezes estão brigando entre si. Então isso precisa ser, e isso agrava mais ainda a situação econômica do país. Então precisa ser ajustado. Porque é tanta coisa, gente, porque as pessoas não sabem nem quem acredita mais, exatamente. Verdade. E aí, em meio à crise, não podemos nos desesperar nem nos entristecer. Como o irmão Paulo comentou, né, precisamos orar e confiar no Deus de toda provisão. Sim. Mas a crise está assim. Meu irmão, isso é claro. Seja crise, seja bonança, se resolveu lá em cima, vai chegar para a gente aqui embaixo. Né? Mas o gás vai chegar a R$100. Se resolver isso lá em cima, ficar positivo, vai te afetar cá embaixo. Se deu uma crise dessa, alta lá, ou foi lá nos alturas, vai chegar aqui embaixo, não adianta a gente esquentar antes da hora. Lembrando rapidamente que se realmente confiamos em Deus, realmente confiamos nesse Deus da provisão, a gente olha para a situação de Israel. Israel saiu do Egito, o Israel murmurou por um tempo, mas Israel recebeu a provisão, recebeu água, né? Mesmo com toda a murmuração, recebeu o maná de Deus. Então você vê que Deus cuidou daquele povo. E depois da crise política, crise econômica, vai falar da crise espiritual. Né? E aqui o profeta Abacuque, no texto que nós lemos, ele fica perturbado ao ver que as pessoas prosperavam, os ímpios prosperavam e os justos iam mal. Né? E Deus, entretanto, ouviu os questionamentos de Abacuque, ele ouviu e respondeu, ele ouviu e respondeu as indagações, embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta. O Senhor falou que o julgamento viria sobre Judá. Deus não tolera o pecado. Para disciplinar seu povo, ele usaria os babilônios. Então, às vezes, nós buscamos algo de Deus, talvez nós questionamos algo para Deus, a gente acha que Deus não nos responde. Ele não responde no tempo que nós queremos, nem da maneira que nós queremos, né, Paulo? Sim, Deus tem o tempo dele, né? A gente está limitado ao tempo, mas Deus não está limitado. O tempo está limitado a Deus, né? Deus é o Deus do tempo. Então a gente precisa entender que não é no nosso tempo, não é no nosso momento, não é na hora que a gente quer, mas é na hora que o Criador ele quer. Por quê? Porque ele sabe qual é o melhor, né? Às vezes a gente quer pegar com as nossas próprias mãos, mas Deus está dizendo, espera um pouco mais. Lá no futuro eu vou te dar e vai ser bem melhor. Sim, né? E depois Abacuque questionar Deus, porém ele era um homem de fé. As indagações não eram resultado de dúvida ou incredulidade, como nós comentamos no início. Ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, não florescendo a figueira, não havendo fruto na vide. Né? Que ele fala, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Ele fala que mesmo assim, né, todavia eu me alegrarei no Senhor. É muito enfático dizer que a crise espiritual, e a gente está vivendo um momento que é bem propício para as pessoas entrarem numa crise espiritual por causa da situação, né? As pessoas precisam manter, os cristãos precisam manter uma comunhão, uma devoção diária, a leitura da Bíblia, porque se realmente, os templos estão fechados, as pessoas não estão podendo vir congregar, mas precisamos sim ter muito cuidado com a questão da crise espiritual, para não nos deixarmos ser levados pelo comodismo, né? Pelo comodismo do dia a dia, de estar muitas vezes estamos em casa, deixamos de orar, ou deixamos de ler a Bíblia, ou deixamos de ter um devocional, e isso vai a cada dia esfriando muitas vezes a nossa fé. Então a gente precisa continuar buscando o Senhor. Mesmo que não houvesse provisão, Abacuque fala que ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Ele fala, todavia me alegrarei. Né? Confiar em Deus em tempos de abundância é fácil. Difícil é confiar na provisão em meio à escassez. Nós não sabemos o que você tem vivido, não sabemos especificamente a crise que tem passado dentro do seu lar, do seu trabalho, onde você estiver. Mas o fato é que nós precisamos confiar que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Exatamente. Né? O Senhor foi para dizer que a gente não precisa se preocupar, olhar para os passos né? Olhar para os lírios, né? Exatamente. Eu tenho cuidado deles, os passos não plantam, nem cegam, mas eu os dou de alimentar, né?
quanto mais a vós, né? Nós somos importantes, você é importante para o Senhor, você é muito importante para o Senhor, você é precioso, a sua alma é preciosa para o Senhor. Então a gente precisa saber e entender que tem um Deus no céu que cuida de nós, que cuida de você, né? Então, mas precisa-se o quê? Precisa-se confiar nesse Deus. E bom, Paulo vai ler a conclusão para nós agora, para nós já encerrarmos. E nós queremos agradecer a Deus, né, por este momento que nós passamos aqui e por poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. A conclusão, meu Paulo? Sim, a conclusão vai dizer: o mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Amém. Então, Deus virá em nosso socorro, sabendo que Ele é um Deus que está cuidando e nada foge do controle. É verdade. E aqui, como nós comentamos, é sobrevivência em tempos de crise. Né? E Deus, a lição é muito clara, dizer, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, irmãos, com isso nós concluímos a lição de número 1. Na semana que vem nós estaremos falando da lição número 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Falamos da sobrevivência e vamos falar sobre a provisão em tempos difíceis. Então nós agradecemos a Deus, né, por este momento, agradecemos a você também que nos acompanhou e nós vamos orar para concluir e pedindo ao Senhor que venha continuar falando ao seu coração. Feche os teus olhos, cubra a sua cabeça. Nós vamos orar neste momento. Amado Deus, eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por este momento, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra com os irmãos esta manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada coração, que o Senhor vai abençoar cada filho Senhor que está ouvindo a Tua palavra neste momento. Vai de encontro, Deus, a cada família, a cada lar. Que o Senhor possa, Deus, continuar cuidando de nós em tempos de crise. Abençoe, Deus, cada pai de família, abençoe cada filho, abençoe, Deus, cada um de nós, nos guardando e nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe sua família, te guarde em nome de Jesus. Fique em paz e até a próxima lição, em nome do Senhor. Amém.